Olá, Pastor Ladielson Santos. Esse vídeo é a resposta à pergunta do amado irmão Igor, feita em nosso grupo de alunos. Se você também quiser fazer sua pergunta e saber mais sobre outras perguntas e assuntos, entre no nosso grupo que eu vou deixar o link em algum lugar por aqui. Nobre irmão Igor, obrigado por compartilhar seu questionamento. Nele existem questões dignas de comentário. Em resposta, eu quero lhe dizer 6 coisas. Primeira, se você quiser conhecer de fato e se aprofundar na doutrina reformada, eu vou lhe indicar alguns livros, e isso eu farei no privado. Segundo, em seu questionamento, você disse: vejo que o senhor posta aqui no grupo mais assuntos relacionados ao calvinismo. Eu aproveito para lhe informar que em nosso curso Bacharel Livre, nós iremos abordar tanto a visão arminiana, como também a visão calvinista. Aguarde e eu garanto que você vai entender melhor essas questões. Por enquanto, eu afirmo que a maior tentação para quem trabalha acorrentado a um determinado sistema, seja ele arminiano, seja ele calvinista, é a tentação de querer amarrar todas as pontas, provendo respostas exatas para todas as questões, fazendo com que o seu sistema de interpretação, hermenêutica, teologia, absorva por completo todo o argumento bíblico. O que é um sistema? Sistema é uma chave hermenêutica que tem por finalidade trabalhar os particulares, propondo uma verdade geral que abrace e harmonize todos os particulares. Um dos grandes perigos de todo o sistema teológico é provocar um certo reducionismo na mente do autor bíblico, e esse é o sério problema de quem trabalha preso, acorrentado a um determinado sistema. É preciso entender que o sistema é apenas um ponto de partida. Por quê? Porque todo crente nasce dentro de uma tradição teológica. Então, quanto for possível, mantenha-se dentro da sua tradição teológica como um tipo de pressuposto, um tipo de abordagem a priorística. Desta forma, quando você chegar no texto bíblico, com todas as implicações do seu sistema de interpretação, você não estará vazio, porque é impossível você chegar a um texto sem nada. Agora, é interessante que você entenda que o seu sistema precisa ser aprimorado. Por quê? Porque todo o sistema ele necessita estar em sintonia com a boa exegese. Apenas a boa exegese nos fará mergulhar, nos aprofundar no texto bíblico. Vale salientar que, por causa do pecado que ainda está presente em nossa natureza, nenhum sistema, nenhuma chave hermenêutica conseguirá explicar todos os detalhes bíblicos e amarrar todas as pontas. Isso é impossível. Então, tendo afirmado isso, eu não vou entrar no seu questionamento quanto a um rompimento no calvinismo a partir de Jonathan Edwards. Uma terceira coisa. Você levanta uma questão sobre o livre-arbítrio. Antes, porém, de lhe dizer alguma coisa sobre livre-arbítrio, eu quero pedir que você vá ao canal da Teós no YouTube e assista às aulas 4 e 5 do tema Teontologia, onde nós trabalhamos o tema a vontade de Deus e o livre-arbítrio. Por enquanto, eu quero dizer que, lendo Sproul, nós aprendemos que a antítese da soberania divina não é a liberdade humana, mas a autonomia humana. A autonomia humana representa um grau de liberdade que não é limitada por qualquer autoridade, por qualquer poder maior. Então, o livre-arbítrio é um conceito que afirma a liberdade total. Isso na cabeça de muita gente. O livre-arbítrio representa um conceito onde ele apresenta a vontade do homem como sendo irrestrita em seu sentido mais absoluto. Então, por definição, livre-arbítrio é o poder de decidir,
de escolher sem ser limitado ou influenciado por qualquer autoridade ou poder maior. Existe uma obra que eu lhe indico, Obras de Arminio, lançado pela CPAD. E aí, se você tiver acesso a esta obra, Obras de Arminio, volume 1, na página 231, você lerá o seguinte: palavras de Arminio. Mas, em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos e em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não sem a ajuda contínua da graça divina. Palavras de Arminio. Então, falta com a verdade aquele que afirma que o livre-arbítrio é uma doutrina produzida diretamente por Arminio. Ora, a história vai nos informar que, como doutrina sistematizada, o livre-arbítrio nasceu no Concílio de Trento contra a Reforma. E aí, após o Concílio de Trento, essas doutrinas voltaram com força total a partir dos remonstrantes, ano 1615, que deram origem ao que hoje nós conhecemos por arminianismo. É preciso ficar bem claro, Igor, que após a queda, o homem continua com arbítrio, porém não mais livre. O homem permanece com a capacidade de escolher, de tomar decisões, todavia ele só escolhe aquilo que a sua natureza caída lhe possibilita escolher. É bem verdade que quando alguém escuta que o homem não tem livre-arbítrio, isso parece soar estranho, contraditório. Por quê? Porque nós fazemos escolhas todos os dias. Além disso, as pessoas pensam que negar o livre-arbítrio é o mesmo que afirmar que somos robôs, programados para fazer determinadas coisas. Claro, isso não é verdade. Isso é contrário à Bíblia. Como criaturas morais, nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas e somos moralmente responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Isso indica que as escolhas que fazemos são realmente nossas escolhas. Todavia, isso não significa que a nossa vontade é livre de qualquer influência. Isso não significa que a nossa vontade é livre, não conheça limites. Somos livres, mas não autômatos. Ou autônomos, não somos autônomos. A autonomia não possui limites, ela não possui restrições, nem dependência. Então, repito, nós não somos autônomos, nós somos heterônomos. O autônomo é aquele ser dotado da faculdade de determinar, de ordenar as suas próprias normas. É ele quem diz por onde quer andar, ele dita sua própria conduta sem imposições de outrem, porque ele é a sua própria lei. A autonomia representa um grau de liberdade que não é limitada por qualquer autoridade ou poder maior. Todavia, porque Deus é soberano, o homem jamais será autônomo. Ele sempre será heterônomo. O que é o heterônomo? É aquele que está sujeito à lei ou à vontade de outrem. A heteronomia nos concede liberdade
E a liberdade impõe limites. Jamais devemos esquecer disso. A liberdade impõe limites, restrições, dependência, agora imposta pela natureza que nós herdamos após a queda. Portanto, Igor, nossa liberdade atua dentro dos limites da nossa natureza totalmente corrompida pelo pecado. Somos absolutamente livres para transitar dentro dos limites da nossa natureza. É importante dizer que não estamos resumindo essa questão às escolhas do nosso cotidiano, como escolher a cor de uma camisa, o sabor de um sorvete, não. Estamos falando da capacidade de perceber claramente o bem e o mal como realidades espirituais, como bem está dito na Escritura de Romanos 7, 18 a 23. Então, se por livre arbítrio entendermos a capacidade de escolher aquilo que a nossa natureza caída nos possibilita escolher, então afirmo, sim, nós temos esse livre arbítrio. Agora, se por livre arbítrio nós entendemos como sendo uma autonomia absoluta da vontade humana, então minha resposta é não. O homem não tem esse livre-arbítrio porque ele não é autônomo. Em quarto lugar, o seu questionamento foi motivado pela informação de que o conhecimento de Deus sobre o futuro é determinativo e não meramente informativo. Quanto a isso, eu quero lhe dizer que todos os cristãos genuínos amam a onisciência de Deus. Deus é onisciente porque ele conhece exaustivamente todas as coisas, passado, presente e futuro. E esse conhecimento não é meramente informativo, porque o futuro ele não é uma entidade em si mesma. Por esta razão, o conhecimento de Deus sobre o futuro é determinativo. Portanto, a partir do momento em que se assume que Deus conhece o futuro, e esse conhecimento é determinativo, torna-se logicamente incoerente defender uma ideia de livre-arbítrio como um conceito que proclama a liberdade total, a liberdade irrestrita da vontade do homem em seu sentido mais absoluto. Por causa da sua natureza atemporal, para Deus, cada acontecimento do futuro já é um fato consumado, Igor. Então, isso significa que nada do que Deus conhece pode ser modificado, nada. Por exemplo, em Romanos 8:30, falando dos propósitos de Deus, Paulo afirma que, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A palavra glorificação, nessa escritura, Romanos 8:30, é a tradução do termo grego doxasen. Interessante é que esse verbo grego está no pretérito perfeito, glorificou. O significado disso é extremamente glorioso, pois quer dizer que Deus vê o fim desde o início. Em seu decreto e propósito, todos os eventos futuros são abrangidos porque Deus já está lá. A glorificação, Igor, é um fato futuro que se dará na segunda vinda de Cristo, mas nos decretos de Deus já é um fato consumado. Porque Deus é soberano e sábio, não existe medida provisória no céu. Deus não tem um plano B. Ele é soberano, ele é onisciente, ele é totalmente sábio. Esse é o nosso Deus. O Deus da Bíblia é um Deus de ordem, propósito, isto é, tudo segue um plano específico ordenado desde a eternidade. Nada é resultado do acaso,
mas sim segue um desígnio estabelecido por Deus, repito, isso desde a eternidade. Todos os acontecimentos não são produtos da casualidade, não são determinados por um destino impessoal, mas por Deus, que, fundamentado em sua plena e soberana sabedoria, ordena todas as coisas. Então, por causa da perfeita sabedoria do Senhor, o conhecimento que ele tem sobre o futuro é um conhecimento determinativo. Quinto, sobre livre agência. Você faz uma pergunta sobre esse termo, livre agência. Essa expressão, Igor, é apenas um termo técnico, entendendo que um agente é alguém que age, é alguém que realiza um ato ou tem poder para realizá-lo. Um agente nada mais é do que uma força em movimento. Ora, o homem é um agente moral livre, mas ele não tem livre arbítrio. Ele tem arbítrio, mas não livre, porque ele não é autônomo, ele é heterônomo. O homem é somente livre para agir de acordo com a sua natureza, e o mesmo nasce com uma natureza pecaminosa. Então, a livre agência significa que somos agentes livres de acordo com a nossa natureza. Em outras palavras, somos plenamente livres dentro dos limites da liberdade que nós possuímos. Quais são, pois, os limites dessa nossa liberdade? A natureza pecaminosa. Ora, como o Senhor Jesus define nossa natureza pecaminosa? É só ler Marcos, capítulo 7, do 21 a 23. Veja também como a Escritura de Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, define a nossa natureza pecaminosa. Dentro desses limites, nós escolhemos, decidimos e fazemos. Por causa da queda, o homem não é capaz de escolher caminhar em direção a Deus. Por quê? Porque a sua natureza está limitada nesse sentido. Nada do que diz respeito a Deus, à salvação, à vida de santidade, à oração, ao estudo sério das Santas Escrituras, desperta a atenção no homem, desperta o seu interesse. A razão disso é a sua natureza, que foi totalmente corrompida pelo pecado. Isso explica, Igor, a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento é aquele milagre realizado por Deus quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrepender dos seus pecados e a terem fé em Jesus. É através do novo nascimento ou regeneração que Deus nos outorga nova vida e o Espírito Santo muda a inclinação do nosso coração. É através do novo nascimento que o Espírito Santo nos faz novas criaturas e nos capacita a escolher aquilo que é espiritualmente bom. A imagem de Deus que foi desfigurada pelo pecado através da ação do Espírito Santo começa a ser reconstruída com o objetivo de nos levar à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Dia após dia, nós vamos sendo moldados à semelhança de Cristo através da comunicação dos atributos morais de Deus a nós. Aleluia. Por último, você termina perguntando se eu sou supralapsariano ou infralapsariano. Vale salientar que o supralapsarianismo e infralapsarianismo são posições teológicas que organizam a sequência dos decretos de Deus relacionados à criação, à queda e salvação. No infralapsarianismo, os decretos de Deus seguem uma ordem lógica, onde a queda do homem já é considerada, antes de ser decretado, um plano para a eleição e a salvação dos eleitos. Já no supralapsarianismo, esses decretos são organizados de maneira distinta,
colocando o decreto da eleição antes do decreto da queda, o que faz surgir aquilo que ficou conhecido como dupla predestinação. Eu não creio em dupla predestinação. Então, o infralapsarianismo reflete melhor o propósito de Deus sem cair em contradição sobre o papel da criação e da queda. Assim sendo, se eu for obrigado a escolher, eu fico com o infralapsarianismo. Espero que tenha respondido à altura o seu questionamento. Grande abraço, Igor, e até a próxima. Deus abençoe a todos.